Doente de quê? Você estava torcendo que eu tivesse doente. Bom, o habeas data está no artigo 5º, inciso 72 da Constituição. Certo? Não, já é a segunda aula já. Eu estou na segunda aula. Bom, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma coisa sobre habeas data. O habeas data, ele foi remédio constitucional introduzido pela Constituição de 88. Então, antes de 88, a gente não tinha um habeas data, né? Então, foi novidade, entre aspas, da Constituição de 1988. Né? Outra coisa que a gente tem que saber sobre o habeas data é em relação ao direito tutelado pelo habeas data. Lembrando que todo remédio constitucional, por ser garantia fundamental, ele protege um determinado direito fundamental. No caso do habeas data, existe a proteção de um determinado direito fundamental, que seria o direito à informação. O habeas data ele tem essa característica de proteger uma parcela específica do direito à informação. Ele não protege o direito à informação como um todo, mas uma parte específica desse direito à informação. Por que eu estou falando isso, né? Para vocês utilizarem a habeas data, em primeiro lugar, essa informação ela tem que constar do que a gente chama de banco de dados. Isso é informação relevante, né? Para ser habeas data, isso é café, velho? Ele é para dar banho, né, velho? Para dar banho, né? Rapaz, o som tá bravo aí, viu? Ele quer ficar moreno. Isso é importante, né? Para ser habeas data, você tem que estar diante de um banco de dados. Se a questão não trouxer banco de dados, nós não estamos no âmbito do habeas data. Então, obrigatoriamente, a questão tem que trazer informação constante de banco de dados. Banco de dados. Agora, a pergunta é: qualquer banco de dados você vai poder utilizar do habeas data? Não. Para utilizar do habeas data, nós temos que estar diante de dois bancos de dados. Banco de dados de entidade governamental, banco de dados de entidade governamental, são bancos de dados públicos. Dá um exemplo aí de um banco de dados mantido por entidade governamental no Brasil. O CADIM. CADIM é o Cadastro de Inadimplentes do governo federal. Então, qualquer dívida que você tenha no governo federal a título tributário, eles inscrevem o seu nome no CADIM, tanto pessoa natural como pessoa jurídica, ou CPF ou CNPJ. E essa inscrição no CADIM te impede de você obter alguns benefícios do governo, como, por exemplo, participar de licitações. Você tem que estar com o nome limpo no CADIM para poder participar da licitação. Pegar empréstimo em banco estatal, o nome tem que estar limpo no CADIM também. Então, seria um banco de dados mantido por uma entidade governamental. Mas a Constituição fala também da possibilidade de você ajuizar um habeas data contra banco de dados que tenha caráter público. Então, seria o banco de dados mantido por iniciativa privada, com caráter público. O que seria um banco de dados mantido pela iniciativa privada, mas que tem caráter público, né? Seria um banco de dados que permite o acesso de terceiros. Dá um exemplo aí de um banco de dados mantido pela iniciativa privada que permite acesso de terceiros no Brasil.
SPC e Serasa. O SPC e Serasa não são bancos de dados públicos, são bancos de dados privados, mas que possuem caráter público. Porque muito embora o SPC, acho que é mantido pela CDL, o SPC, né? Muito embora seja mantido pelo CDL, qualquer pessoa acessa o SPC, acessa o Serasa, porque tem esse caráter público. Tem esse caráter público. Aí tem que tomar cuidado na hora da prova, né? Eu posso perguntar: qualquer banco de dados permite o ajuizamento do habeas data? Não. Para permitir o ajuizamento do habeas data, tem que ser banco de dados mantido por entidade governamental ou mantido pela iniciativa privada com caráter público. Por exemplo, o banco de dados da FAINOR que consta as notas dos alunos. É um banco de dados? É. É um banco de dados público ou privado? Privado. Tem caráter público ou não tem caráter público? Não. Porque se eu quiser acessar sua nota, eu não posso. Porque aí é a sua privacidade que está sendo protegida. Se você tiver o Mas Banco do Brasil, a gente vai colocar. Esse é o problema. Do Bradesco, vou botar assim. Mesmo que tenha sigilo. Porque eu posso ter acesso. Eu sou o dono da informação. acostumado com isso. Mas se você falar desse lixo, a quantidade de café que eu bebi aqui está no mês inteiro, velho. Certo? Então vejam só, eu posso botar na prova. Ai, gasguei. Eu posso botar na prova que você pode utilizar do habeas data para ter acesso a qualquer banco de dados. Já está falso. Só é banco de dados de entidade governamental ou banco de dados mantido pela iniciativa privada com caráter público. Quem diz, gente, o que é esse caráter público para o habeas data é a lei que regulamenta o habeas data. É a lei 9.507 de 1997. Diz que banco de dados com caráter público é aquele que não é para consumo interno da entidade. 9.507 de 97. Diz que banco de dados com caráter público é aquele que não é de consumo interno da entidade, que pode ser acessado por terceiros. Certo? Se você tiver com o seu nome com restrição no cadinho, você é impedido de crédito no comércio? Não, né? No comércio eu acho que não, porque eu acho que eles não têm acesso. Mas se eles tiverem acesso, meu amigo, pode ter certeza que você vai ter restrição. Não, porque na verdade o comércio SPC e Serasa. SPC e Serasa. Que são até mais confiáveis, viu? São até mais confiáveis. Agora, por exemplo, eu estou falando isso porque eu sei. Se você deve alguma coisa no município de Vitória da Conquista, seu nome vai para SPC e Serasa. Se você deve algum tributo no município de Vitória da Conquista, além de lançar no cadastro de inadimplentes do município, que o município tem, eles lançam também no SPC e Serasa, porque eles fazem o que eles chamam de protesto, PTU. Mas eles só depois que eles acionar a justiça, não é não? Depois que constitui o débito. E o débito, do ponto de vista da entidade pública, ele se constitui a partir do momento que o débito é lançado na dívida ativa. Quem lança a dívida ativa é o próprio município. Ele tem o poder de fazer a constituição desse crédito. Mas essa inclusão, pelo fato de ser assim, ele é impedimento para um crédito? Lançou no SPC e Serasa, é muito difícil você obter, né, algum empréstimo, algum financiamento. Porque de fato seu nome fica sujo. De fato ele fica sujo. Tem uma forma que é muito usada no Conquista, é o IPER. Sim. Eles têm uma forma de avaliação de cadastro que é muito peculiar, porque ninguém nem sabe assim, por que é negativa, porque eles não aceitam clientes novos. Ah, tá, entendi. Então eles têm um banco de dados interno. Eles não dispõem para o cliente. Sim, Eles simplesmente dizem, tente daqui a 30 dias. Tente daqui a 30 dias. É conduta abusiva. Aí, conduta abusiva. Aí, por exemplo, o Zé estava fazendo um financiamento do carro, estava com declaração dele, imposto de renda, estava tudo certo. Chegou lá, ela foi negada. Aí é conduta abusiva, né? Não vai ser um habeas data que você vai utilizar, porque esse banco de dados interno que é do Itaú hoje, né? É do Itaú, na verdade. Eu comprei um carro financiado, mas não conseguiu pegar o Não conseguiu. Um amigo meu, isso nos primórdios do Hipercar, quando era ainda administrado pelo próprio Preço. Ele é promotor de justiça.
ele conseguiu, depois de muito tentar, ele conseguiu o cartão. Sabe qual é o limite dele? R$100. A empregada da casa dele, o limite era R$1.000. Não tem muita lógica nesse negócio, não. Na época eu tinha minha empresa, rodei para os clientes tudo certinho, eu não consegui dizer. É as condutas abusivas. Funcionárias que eram salariadas, Conseguiram. todas tinham. Pois é. Porque na verdade o que eu vejo, né? Isso aí é uma interpretação minha. Eu não estou me amparando em nenhuma informação que eu recebi lá de dentro. A carteira hiper, que hoje é diferente, hoje é o Itaú que está administrando. A carteira hiper era uma carteira voltada para pessoa de baixo conhecimento. Então, um empresário, um promotor, um juiz, eles não tinham interesse em ter esse cara como cliente, porque eles sabiam que os malfeitos que eles fizessem contra esses indivíduos, eles iam procurar a justiça para poder, obviamente, ter a restituição. No caso de empregado doméstico, assim, com todo respeito, né? Empregado doméstico, assalariado, etc., são pessoas de menos conhecimento. E aí, obviamente, eles poderiam abusar mais. Isso é uma interpretação que eu faço dos fatos, mas ninguém nunca me disse isso, entendeu? Mas eu percebi isso, que pessoas que têm um nível de conhecimento mais alto, eles não querem como cliente. Pessoas que têm nível econômico e social mais baixo, eles querem. Porque eu acho que é mais fácil de engabelar um cidadão desse, entendeu? É porque os encargos é isso. Não existe. O encargo do IPA não existe. 16% quando você atrasa. Não existe isso. A multa, né? A multa, fora juros. E outras coisinhas a mais. Bom, a pergunta que eu faço é: nós estamos falando de banco de dados. A pergunta que eu faço é: imagine que essa informação constante do banco de dados de entidade governamental seja uma informação sigilosa. Atenção. O que é uma informação sigilosa? É uma informação que é mantida restrita por questão de segurança do Estado e da sociedade. A Constituição permite isso, né? Informações que possam causar dano à segurança do Estado e da sociedade podem ser mantidas sob sigilo. São classificadas como informações sigilosas. Eu, enquanto autor de um habeas data, eu posso ter acesso à informação sigilosa minha? Entendeu? Tem um banco de dados governamental que mantém informações sigilosas. Eu sei que tem informação pessoal minha mantida como sigilosa nesse banco de dados. Eu posso ajuizar um habeas data para ter acesso a essa informação sigilosa? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Sim. Eu posso. Porque a informação é minha. Então, o habeas data é um instrumento habilitado para conseguir essas informações. Essas informações. Mas Um sigilo de segurança do Estado. Mas é um sigilo para os outros. Para mim não pode ter sigilo. A informação é minha. Agora, como é que eu recebo essa informação? Eu recebo essa informação hoje, amanhã eu posso passar para a Rede Globo? não. Informação é minha. Pra Veja pode. Para a Veja pode. A mídia tem que ser a favor do governo. A mídia tem que ser contra o governo. O problema é que se a Aécio ganhasse, toda a mídia ia ser a favor. Eu acho que a mídia tem que ser totalmente contra o governo. O problema é que se o candidato da mídia ganha, e agora? Aí não permite, não. Tá tirando muito da É o quê? Sim, também pode isso. Claro. Até para questionar, né? Pô. Agora, essa informação sigilosa, ela vai ser entregue ao impetrante, e o impetrante vai ter a responsabilidade de não divulgar essa informação para terceiros. Agora, como é que a informação minha é sigilosa para mim, pô? Minha? Não é minha. Qual seria o crime que ele estava cometendo? Você divulga? Tem na Lei de Segurança Nacional, tem os crimes de divulgação de informação sigilosa. Aí ele poderia ser enquadrado em um desses delitos. Poderia. Então veja, né? Hein? Não vai penal não, é a Lei de Segurança Nacional. Então eu botei na prova
Banco de dados contendo informação sigilosa não pode ser acessado pelo habeas data. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque no habeas data, quem vai acessar a informação não são terceiras pessoas, é o próprio interessado. É o próprio interessado. E o próprio interessado é a primeira pessoa. Certo? Essa questão aí não está falsa, né? Entendi. Informação sigilosa. Não pode ser acessada por habeas data? Falso. Porque eu posso. Até aí, está entendido? Vou passar para outra aqui. Outra questão que vocês têm que lembrar na hora da prova, para depois não ficar chorando. O habeas data é um remédio sempre gratuito. O habeas data é um remédio sempre gratuito. Então, mesmo que tu seja milionário, o Estado não vai cobrar para você ajuizar o habeas data. A própria Constituição diz que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. As duas ações, elas são gratuitas. Certo? Sempre. Sempre. Agora, se você contratar um advogado particular, você vai pagar para o advogado? Vai. A gratuidade é na relação impetrante e Estado. Não vai tirar o leitinho. Não vai tirar. Aí você bota na prova se pode ser gratuito, né? Pode ser sempre gratuita, né? É sempre gratuito. Não pode, não. Deve ser gratuito. Deve. Bom, agora vamos entrar num assunto aqui que a gente tem que tomar um pouco de atenção, né? Tem que ter um pouco de atenção, perdão. Que é a questão das finalidades do habeas data. O que acontece, gente? O habeas data, ele não é um remédio muito comum no Brasil. Não é muito comum. Mas ele tem várias finalidades. Ele tem 3 finalidades. E na prova caem as 3. As 2 primeiras estão na Constituição, no artigo 5º, inciso 72. A última não está na Constituição, mas está na lei. É o artigo 7º, inciso 3 da 9.507 de 97. Eu tenho que saber só as constitucionais ou eu tenho que saber tudo? Eu tenho que saber tudo. Tenho que saber tudo. Então eu vou botar aqui bem devagarinho, aqui, ó, escrevendo aqui no quadro cada uma das finalidades. Qual é a artigo que você falou? 7º, inciso 3 da 9.507. Mas eu vou botar, quando eu estiver falando dela, eu coloco lá. Primeira finalidade do habeas data, ó, permitir o acesso à informação, vírgula, pertinente à pessoa do impetrante, vírgula, constante de banco de dados público ou de caráter público. Perceberam? Permitir o acesso à informação pertinente à pessoa do impetrante, constante de banco de dados público ou de caráter público. Explicando, né? Suponhamos que você resolva fazer uma compra no comércio. Você vai fazer uma compra a prazo. Quando você vai fazer a compra a prazo, é normal a loja fazer consulta a banco de dados? Muito comum. Isso não é como é que chama? Não é constrangimento nenhum. A partir do momento que eu peço um crédito à loja, o que significa a palavra crédito? É confiança. Crédito é confiança. Não, eu vou te dar crédito. Quer dizer, eu estou confiando em você. Para eu confiar em você, eu tenho que fazer por onde? Então, o Banco do Brasil, eu chego lá, falo, ó Fábio, me dê um empréstimo aí de R$10.000. Obviamente que antes de conceder esse empréstimo, até uma responsabilidade do funcionário do banco. Antes de conceder, uma vez você é passível de confiança. Como é que eu vou aferir se a pessoa é não passível de confiança? Eu vou ver se o cara já deveu em algum lugar. Faz a consulta no SPC. Aí Fábio chega para mim e fala, ó, nós não vamos poder te conceder o crédito porque seu nome está no Serasa. Até aí, teve algum constrangimento? Não. Agora eu falo para Fábio, ó bicho, mas o negócio tem uma coisa errada. Porque eu nunca fiz compra a prazo. Então eu não posso estar com o meu nome no Serasa. O que é que o Banco do Brasil fala? Procure o Serasa.
Porque a informação não foi eu que incluí. Eu não posso te dar essa informação porque eu tenho um contrato de sigilo com o Serasa. Vá até o Serasa, pega uma certidão, vê o que está acontecendo, aí você chega até o Serasa. Quando você chega no Serasa, o Serasa chega para você, ó, não fui com a sua cara, não vou te dar essa informação. O Serasa pode fazer isso? Não. Qual o remédio que a Constituição nos colocou à disposição para contornar essa ilegalidade? O habeas data. Deu para entender? E quando você entra com um pedido de habeas data, é direcionado ao quê? Direcionado ao judiciário, para que o judiciário determine a entidade depositária da informação que no primeiro momento me dê acesso a essa informação minha, constante naquele banco de dados. Por exemplo, o que acontece muito nessas empresas, meu nome foi negativado e eu paguei a determinada conta e vocês mantiveram o meu nome negativado ainda. Então, para você saber quando foi que o seu nome foi reabilitado, você precisa de uma informação que só esses bancos de dados podem fornecer. Certo. Né? Certo. Aí é o caso de você pedir para entrar na verdade. Você faz um pedido por escrito para a entidade, solicitando essa informação, e se for negada essa informação, você entra com a habeas data, para ter acesso a essa informação, de quando seu nome foi reabilitado. Parece que eles dão prazo de até 15 dias, a partir da data da compensação do pagamento. Certo? Isso acontece também quando tem execução de multa, né, por descumprimento de liminar, né? Sim. A justiça determinou que você tirasse o nome do cidadão no prazo de 5 dias. Isso. Aí ele só tirou meu nome 20 dias depois. 90 dias depois. Deu o quê? Deu 85 dias de multa. Aí tem que pedir essa Aí a empresa informação. fala, não, mas ele, no meu controle aqui, ele foi reabilitado em 10 dias. Certo. Então, só quem pode fornecer essa informação precisa Banco de dados. é o banco de dados. Porque você não é a entidade depositária da informação, o banco de dados que é. A entidade que é. Bom, a outra finalidade do habeas data está na Constituição também. Seria o habeas data para retificar. O que significa a palavra retificar? Consertar. Com S, né? Consertar com S. Fazer a retificação. Retificar informações falsas. Retificar informações falsas, constantes de banco de dados, vírgula, quando não se prefira fazê-lo por outro procedimento sigiloso, vírgula, judicial ou administrativo. Oi. Você está um minutinho só você assinar para mim esse trabalho aqui. Certo. Tem caneta aí? Não tem, meu irmão? Estou lhe atrapalhando aí, né? Ah, eu tô falando um pouco aí. Depois vocês cobram dele as horas aula aí, perfil. Puta de rico da pega. Isso do Congresso, pô. Ah, é do Congresso, é? Pô, não ganhei não. Eu não. Aqui é o orientador do trabalho. Aí você assina em cima, que acho que embaixo é o título, a sua titulação. Aqui? É, essa titulação. Eu acho que na frente tem que dar uma autoria, autorizado e o dia, entendeu? Autoriza, que acho que é o dia de hoje. Você é mestre, né? Memória e História pela UERJ. Memória, Linguagem e Sociedade. E Linguagem e Sociedade, é. Isso. Eu procurei nos cursinhos lá, mas não tem a titulação. Obrigado, professor. Tem no meu lápis. Eu tentei entrar pelo lado, mas não consegui. Obrigado, pessoal. Desculpa aí, pessoal. Certo?
Então, aqui já é outra situação, né? Na primeira, você pediu acesso à informação e o acesso foi negado. Então, você entra com a habeas data para acessar. Na segunda, até te deram a informação, porém a informação está falsa, está equivocada. Nesse caso, o que é que você solicita? A retificação, que é o acesso que você já obteve. Certo? Não é só a questão de acesso aos dados? Não. Faz a pergunta aí. O habeas data não seria só o acesso? Você está perguntando. Essa é a finalidade principal. Mas secundariamente. Não. Aí se você olhar aqui, ó, o 5º inciso 72, conceder-se habeas data, a linha B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. A própria Constituição permite tanto o acesso, como também a própria retificação. Mas quando eu faço a petição, ou o mandado, ou o pedido, ou sim, tem a inicial. De habeas data, sim. eu não tenho conhecimento ainda da informação. Sim. Então, eu faço a habeas data, como eu tenho que pedir a informação. A informação chegando, eu vou enviar outro habeas data. Não, sabe o que você faz? Provavelmente você já sabe que a informação consta lá e está equivocada. Você faz o mesmo pedido sucessivamente. Primeiro o acesso e, se estiver equivocado, a retificação. Claro que se no primeiro momento você não souber nada, é só o acesso. Até porque você não sabe o que está lá dentro, né? Aí você recebeu aquela informação. Acabou o habeas data. Esse habeas data seu morreu. Aí você observa que a informação está falsa. O que é que você faz? Notifica extrajudicialmente a empresa. Olha, eu recebi a informação, mas está falsa, por isso. A empresa se nega a proceder à retificação. Sobrou o que para você? Novo habeas data. Primeiro tem que estar com a empresa? Eu vou mostrar isso. Primeiro dedo com a empresa. É uma condição específica da ação. Exatamente. E você tem que juntar essa negativa na inicial. São documentos comprovatórios. Senão o juiz nem olha. Pode ser uma questão só para 2 efeitos? Pode, para 3. É possível. Pelo princípio da economia processual. Você pode fazer. A terceira finalidade do habeas data não está na Constituição, está na lei. Artigo 7º, inciso 3 da 9.507. Eu vou botar aqui, ó. Seria apresentar anotação de contestação ou explicação sobre dado, bota assim, sobre informação verdadeira, vírgula, porém justificável. Perceberam como é essa terceira aqui? Tem uma informação sua no banco de dados que é verdadeira, porém é uma informação verdadeira e justificável. Sendo justificável, eu posso pedir que o banco de dados anote a minha contestação ou explicação. Quer ver um exemplo? Cartão de crédito. Caí na besteira de dever cartão de crédito. Certo? Aí é a história, né? Se eu estou devendo meu cartão de crédito, o banco pode, de forma legítima, inscrever meu nome no Serasa? Pode. O banco errou em escrever meu nome no Serasa? Não. Mas eu acho que eu só devo R$1.000. E o banco acha que eu devo 100 mil. A inscrição em si é verdadeira? É. Mas o débito é contestável. Eu posso solicitar que seja acrescido ao meu dado negativo a minha contestação? Posso. Seria a terceira finalidade do habeas data. É o artigo 7º, inciso 3 da lei, não está na Constituição, 9.507 de 1997. Então veja a gradação, ó. No primeiro caso eu não tive o acesso, o habeas data é para dar o acesso. No segundo caso eu tive o acesso, mas a informação é falsa, o habeas data é para retificar. No terceiro caso eu tive o acesso, a informação é verdadeira, porém
justificável. Eu peço para anotar a minha contestação ou a minha explicação. Professor, nesse caso aí, só a título de esclarecimento. A pessoa quando consulta esse cadastro, digamos, o Serasa, Sim. o Banco do Brasil, consulta o meu CPF. Mas ele não me diz qual é o meu débito, para quem ou quando. Não. Ele só me Não diz pode que dizer. o nome está negativado. Não pode dizer. Então, para que serve essa anotação? Não, para o próprio banco. Porque veja o que acontece, né? Crédito é confiança. Bom. Então, se alguém consulta o seu nome e o seu nome está negativado, obviamente que não vai haver muito juízo de valor. Olha, esse cara é devedor e acabou. Ponto final. Se você faz constar essa anotação no próprio registro, quando o Banco do Brasil consultar o seu nome, vai sair. Você está devendo 10 mil reais ao Banco Bradesco cartão de crédito. Mas embaixo vai ter uma anotação. O cliente informa que o débito, na verdade, não é de 10 mil, está sendo contestado judicialmente, mediante ação tal. Aí você me pergunta assim, sim, mas meu nome continua negativado. Mas você concorda que nesse caso já dá para fazer uma ponderação? E é feito, viu? É feito? É feito. O próprio dono do Banco do Brasil está falando. Para efeito de anotação, você tem peso. Tem peso. Mas você viu isso já na prática? Esse tipo de anotação lá? O cara ter uma anotação desse tipo, que o cara contestou. Eu achava que não era um procedimento normal da pessoa fazer. Assim, não é normal. Quando você quer normal, você deve ir corriqueiramente. Eventualmente, em casa, não é normal. Dependendo da definição que você tem, se for uma coisa mais simples, ele vai te, por exemplo, seu limite de crédito, em vez de ser os 100 mil que você podia, ele fala, não, eu não vou te dar os 100 mil que Dá você 50. podia, mas eu te dou 50, ou 1000, ou quer que seja. E se não tivesse anotação nenhuma, você não daria nada. Legal. Começar a contestar a dívida. Pois é. Então vejam que são três finalidades. Você falou com relação a não informar. Não No quer? caso do banco, pelas normas internas do banco, né, e aí eu acredito que seja de acordo com as normas do Banco Central, Deve ser. a gente pode informar o motivo. Por um exemplo, você vai lá e... Informar de boca. Hã? De boca. Eu não posso passar nenhuma informação oficial. Mas, Porque assim, você não é o depositário da informação, como você vai passar essa informação? Exatamente. E assim, por exemplo, seu nome está lá no SPC por causa da loja nacional. Pronto. Mas eu não comprei Problema nada, seu. eu tenho que Vai atrás. Aí fala, tem aqui uma restrição de uma dívida sua na loja tal, você Isso. pode procurar o SPC para ter mais informações, ou ir na loja tal. Porque o banco, como ele não é depositário, ele firma um contrato dizendo que não pode passar essa informação. Não posso passar valor, por exemplo. Não pode passar nada. Não, parece. Aparece uma coisa. Aparece tudo. Na tela aparece tudo. Mas ele não pode imprimir aquela tela para te dar. Inclusive, se o banco imprime essa tela, porque no processo tem que constar a tela. Lá aparece uma informaçãozinha, né? Segundo o contrato, tal. Essa informação é sigilosa. Bota bem grande assim. Você só imprime com solicitação judicial. Não, imprimir para você próprio. Para consumo interno do banco pode. Para consumo interno não pode. A gente não pode imprimir. Não pode imprimir. Mas pode. Assim, não pode porque é norma interna do banco. Eu consigo imprimir, mas eu não posso imprimir. Não. Aí assim, a ideia da informação é justamente o atendimento ao cliente para poder orientar ele a procurar o direito lá. Até porque se tiver certo ou errado aquela notificação, não é problema do banco. O problema é da loja que mandou efetivamente aquela notificação e da entidade depositária da informação. Tanto que numa ação de habeas data, o Banco do Brasil não entra. Quem entra vai ser o CDL aqui, que é o responsável pela SPC. Entendeu? Aparece coisa, viu? Eu não confuso aqui agora, aparece a data da inclusão do débito, a data do vencimento, o valor. Mas quem é esse cara que tá dando pipinada aí? O relacionamento, o informante, a cidade e a origem. É assim. É desse Esse aí jeito. só Só sabia não. só consegue na Crefisa aqui para. E quem é esse cara que tá pipinado todo assim, rapaz? Mandou você, né? Bom, agora outra coisa que tem que prestar atenção. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês: deu para entender as finalidades? Deu para saber que as duas primeiras estão na Constituição e a terceira está na lei? Ainda vai cair na prova. Vai cair na prova.
Bom, agora a gente vai para outro ponto interessante, né? Bom, aí eu vou ter que puxar um conhecimento anterior de vocês, que vocês viram em Constitucional 1, certo? Quando vocês estudaram Constitucional 1, vocês estudaram direitos fundamentais. Dentro dos direitos fundamentais, vocês estudaram um que é muito importante, que é a inafastabilidade do Poder Judiciário. O que é a inafastabilidade do Poder Judiciário? Diz que a lei não pode afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão ao direito. Então é aquela história, toda vez que eu me sinto ofendido, eu não preciso esgotar a fase administrativa, eu posso ir direto ao judiciário. Só que nenhum direito é absoluto, todo direito é restrito. Todo direito fundamental tem limites. E um dos limites que é colocado a esse princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário é justamente o habeas data. O habeas data você só pode propor no judiciário se você comprovar o prévio esgotamento de uma fase administrativa. Ou seja, primeiro eu tenho que tentar resolver meu problema com a entidade depositária das informações. Não obtendo êxito, aí é que eu vou poder ajuizar o habeas data. Certo? Vou botar aqui no quadro para ver se fica mais fácil de compreender. E não é só você argumentar, você tem que comprovar. Provar. Então, o habeas data exige, para ser ajuizado perante o Poder Judiciário, o tal do prévio esgotamento de fase administrativa. É interessante isso, porque geralmente eu não tenho que esperar fase administrativa nenhuma, eu vou direto para o Judiciário. Mas no habeas data a lei exige essa condição especial da ação e o Supremo diz que é constitucional, então já é constitucional. Bom, como é essa fase administrativa? Antes de ajuizar o habeas data, eu tenho que enviar uma notificação, isso, extrajudicial a entidade governamental, isso, a entidade governamental ou empresa responsável pelo banco de dados. Responsável pelo banco de dados. Então, você foi procurar Fábio. Fábio falou: olha, você tem uma restrição aqui na loja nacional inscrita no Serasa, ou no SPC. E você fala: mas essa informação está errada, eu nunca comprei a prazo na nacional. Antes de ajuizar o habeas data, tu tem que mandar uma correspondência para o Serasa. Por favor, senhor Serasa, retire do meu nome essa negativação constante da loja nacional, por isso. E manda com a R, aviso de recebimento, para a entidade responsável pelo banco de dados. Uma questão. Nesse caso aí, eu preciso já enviar para a loja nacional uma comprovação do Serasa, uma comprovação de que aquilo foi pago, que aquela inscrição é indevida? Pode. Eventualmente pode. As provas que você vai produzir são livres. Eu posso obter isso? Não, é importante que mostre, né, que você já quitou a dívida, que a dívida ainda existe. Porque o Serasa, enquanto apenas responsável, ele vai ouvir a loja. Se você já apresenta para o Serasa a comprovação, a declaração da loja, dizendo que você não deve, não há justificativa para ele não tirar a negativação do seu nome. Então, o primeiro passo é entrar na justiça? Não. O primeiro passo é enviar uma notificação extrajudicial à entidade governamental ou empresa responsável pelo banco de dados. Essa notificação extrajudicial, gente, vocês vão conceder um prazo para que o seu pedido seja atendido. Esse prazo, ele é de 10 dias, no caso do acesso, e de 15 dias, no caso de retificação ou anotação. E aí o detalhe, ó, você só pode ajuizar o habeas data se você receber uma negativa ou prazo escoar sem resposta. 10 dias se for para acesso à informação, 15 dias para retificação ou anotação.
E você só pode ajuizar o habeas data se dentro desse prazo você recebeu uma negativa ou escoar o prazo sem resposta. Só que isso tu tem que juntar com a petição inicial, como o Roberval falou. Não é apenas chegar para o juiz e falar, eu tentei. Não. É comprovar a tentativa. Já que isso tudo aqui é escrito e você tem o aviso de recebimento da empresa, junta tudo no processo. Que a primeira coisa que o juiz faz, antes de apreciar seu habeas data, é ver se você esgotou a fase administrativa. Isso aqui é uma condição específica da ação. Isso aqui é uma condição específica da ação. Se eu não cumprir com essa condição específica, o meu processo é extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Falta de interesse de agir. Perceberam? Interessante essa ação. Eu vou ser sincero, eu nunca fiz habeas data. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa, quando eu era estagiário, a gente iniciou a fase administrativa. Aí o SPC foi e tirou o nome da empresa. A gente não levou à frente, né, porque a gente resolveu na fase administrativa. Você falou uma coisa atrás sobre você falou negativa ou... Isso. O habeas data ele só pode ser proposto se dentro do prazo você receber uma negativa ou escoar o prazo sem resposta. Porque aí você comprova que a fase administrativa foi infrutífera. Ó, doutor, tentei, mandei a carta, está aqui o AR, eles receberam, tal, e até agora nada. Tem 3 meses já e até agora eles não fizeram nada. Posso ajuizar o habeas data? Aí posso. Mas eu tenho que comprovar esse prévio esgotamento da fase administrativa. E isso acaba sendo uma restrição à questão da inafastabilidade do Poder Judiciário. Quer ver outra restrição que tem na Constituição? A questão da justiça desportiva. Matérias de competições esportivas só podem ser levadas à justiça comum após esgotados os recursos da justiça desportiva, chegar até o STJD. É uma restrição que a gente tem também em matéria esportiva. Da restrição da inafastabilidade do Poder Judiciário. Todos. Você não pode ir para a justiça comum antes de esgotar a justiça desportiva. Proibido. É proibido. Certo? Mas vamos para frente, né? O que é que eu vou falar agora para vocês? Quem pode ser impetrante de habeas data? Fala. Nesse exemplo aí, você esgotou a fase administrativa. Sim. E aí você vai iniciar a ação. A fase judicial. Exatamente. Contra o SPC. A entidade responsável. Seria o SPC. Isso aí, vai ter o processo, ele vai ser obrigado a esclarecer essa informação, a gente não vai fazer o que é que Isso. Nesse caso, eu tive uma despesa. Sim. Advogado. Isso aí, eu posso solicitar que o SPC seja. Não. Isso aí não. Porque o contrato de honorários que você tem com o seu advogado é uma despesa sua. E a sucumbência no caso? Não cabe sucumbência aqui não. Porque aqui você aproveita o mesmo procedimento do mandado de segurança. O mandado de segurança não cabe sucumbência. O que cabe no mandado de segurança, eventualmente, é a condenação do litigância de má-fé. Se você conseguir comprovar que o SPC estava litigando de má-fé, ou o autor estava litigando de má-fé, o juiz pode condenar. Mas ônus sucumbenciais honorários advocatícios não haverá o pagamento. Nem no mandado de segurança, nem no habeas data. Hein? Tem o que plano de saúde? Plano de saúde não. Litigância de má-fé. Aí é. Você quer habeas data. Então isso aí quer dizer que o cidadão estava sendo prejudicado. Isso. Ele esgotou. Isso. Não pode ter despesa por isso. Teve. Então a questão dele agora é pedir reparação. Isso, exatamente. Por dano moral. Mas não para ter dinheiro do advogado que ele pagou. Porque despesa do advogado é sua. Como despesa de contador também é cliente. Entendeu? Diga. Eu entendi. Eu achei que por conta de um prejuízo, por conta de prejuízo moral. E inclusive material. Eventualmente vai ser. E ele se sentiu prejudicado por conta disso aí. E a empresa estava realmente errada. Isso que ela acredita que a justiça deveria condenar o cidadão. Eu também
No caso do habeas data, não. Mas você. Agora é interessante, né? Geralmente o pessoal não entra com o habeas data porque o habeas data tem essa limitação. O habeas data é só para isso aqui. Mas isso não impede que você, comprovando que a empresa está errada, você propõe uma ação indenizatória contra a empresa. Mas aí é outra ação. Aí é outra demanda que vai ter que ser proposta, não o habeas data. O habeas data é só para essas três que eu coloquei no quadro aqui. Certo? Outra coisa sobre habeas data que a gente tem que saber, ó, quem pode ser impetrante de habeas data. Ou seja, quem pode levar o pedido de habeas data ao Poder Judiciário. E aí, gente, não tem limitação, ó. Tanto pessoa natural, como também pessoa jurídica, pode propor o habeas data. A pergunta que eu faço é: essa pessoa natural, essa pessoa jurídica, pode acessar informações de terceiros utilizando o habeas data? Entendeu? Eu tenho um filho de 2 anos de idade, tenho mesmo. E esse menino já tem CPF, porque o plano de saúde exigiu CPF para meu filho. Então, eventualmente, meu filho de 2 anos de idade pode ter o nome dele inscrito de maneira indevida no Serasa. Você já tem CPF. Para um ali, né? Bom, aí eu vou atrás dessa informação no SPC. O SPC fala: não dou essa informação para o senhor. O SPC não pode fazer isso. Eu posso ajuizar o habeas data em meu nome, José Carlos, para ter acesso à informação de meu filho, Rafael, que é menor de idade? Entendeu? Eu, em meu nome, posso impetrar o habeas data para ter acesso à informação de terceira pessoa? Não posso. Porque isso é importante, ó. O habeas data é para informações pessoais. Aí vai ser ele ajuizando o habeas data e eu representando. Mas o nome do autor é o menino, neste ato devidamente representado pelo seu genitor. Mas este do autor é ele, não eu. Ele não tem. Exatamente, ele não tem capacidade. Muito embora ele tenha a personalidade, ele não tem a capacidade processual. E aí ele precisa de mim para dar essa capacidade para ele como representante. Certo? O que significa isso? O habeas data é uma ação personalíssima. O habeas data é uma ação personalíssima. Eu só posso ajuizar habeas data para ter acesso a informações minhas, para retificar informações minhas, para promover a anotação em cima de informações minhas. Eu não posso propor o habeas data para ter acesso a informações de terceiras pessoas. Só que tem um detalhe, né? É muito comum as pessoas morrerem. Boa noite. Boa noite. Já estou boa noite. Boa noite de depois da manhã ainda. É muito comum as pessoas morrerem. E parentes dessas pessoas terem conhecimento de que há informações dessas pessoas no SPC. Eu posso, em meu nome, ter acesso a informações pessoais de um parente falecido meu pela via do habeas data? Eu posso, em meu nome, ter acesso a informações pessoais de parente falecido meu por meio do habeas data? Jurisprudência entende que pode. Entende que pode. Porque o que acontece, né? Se o cara está morto, ele não tem possibilidade de ajuizar em nome dele. Se eu comprovar que eu tenho que ter acesso a essa informação, por exemplo, para fazer um inventário, porque em inventário entra haveres e deveres. Entra crédito e débito. Exatamente. Então, se for um parente falecido, eu teria como ter acesso a essa informação. Seria a única exceção. Quer ver o que está acontecendo muito no Brasil? Pessoas que foram mortas pela ditadura militar e que tem informações dessas pessoas mortas no DOPS. Parentes destas pessoas mortas podem ajuizar o habeas data para ter acesso a essa informação dos seus parentes mortos? Pode. Porque aí você está diante de um interesse de uma pessoa que não existe mais, mas a pessoa que ficou tem interesse em saber dessa informação. Seria a única exceção. Só parente do professor ou qualquer interessado? Não, qualquer interessado, mas normalmente o interesse surge do parentesco.
é para uma herança, é para saber onde o corpo desse cara está enterrado para poder fazer efetivamente um velório digno, entendeu? Então, geralmente tem que demonstrar interesse. E geralmente esse interesse decorre porque o cara foi casado ou tem algum parentesco que está requerendo a informação. Há 2 meses atrás, por exemplo, minha mãe, eu liguei para a Oi para cancelar um telefone fixo. Sim. Aí, como sempre, é uma dificuldade. Para cancelar. Aí queria que eu transferisse esse número para outro lugar. Eu falei assim, mas não quero nada. Nenhuma alternativa viável para mim. A senhora vai ter que pagar uma multa. De R$1 milhão. Porque o plano que você pediu ainda está urgente, ainda vai descer e tal. Eu falei assim, filho, eu estou falando de um falecimento. Como é que a pessoa vai cumprir Um contrato. Se ele fosse não existe mais, poderia. Mas essa conta vai, assim, ela foi assim, bem dura na colocação dela. E ela falou assim, eu falei assim, então tá bom, então você manda a multa que eu vou ter que pagar e depois a gente resolve como é que eu vou proceder em relação ao pagamento. Agora, se você manda a multa em nome da titular do contrato. Porque, na verdade, eu achei assim, incrível, porque eu estou falando de falecimento, você quer manter um contrato de uma pessoa que já faleceu? Absurdo, né? É até falta de conhecimento da parte, assim, mas a gente sabe que sempre existe. Sim. Não, porque o banco de dados do banco não é acessível a terceiras pessoas. É a mesma coisa, o banco de dados da Pai não é relação a notas. Não pode entrar com a de segurança, que é um remédio subsidiário. Certo? Agora tem um detalhe, ó. Tem um detalhe. No caso do habeas data, diferentemente do que ocorre em relação ao habeas corpus, precisa de advogado. No caso de habeas data, você precisa contratar um advogado. Você não tem a capacidade postulatória, diferentemente do que acontece com o habeas corpus. O habeas corpus não, qualquer pessoa pode, inclusive sem advogado. O habeas data qualquer pessoa pode, mas tem que haver a constituição de um advogado. E aí vem a pergunta, né? Se é gratuito o habeas data e eu contrato um advogado particular, eu tenho que pagar um honorário para esse advogado particular? Tenho. A gratuidade é entre impetrante e Estado, mas não entre impetrante e o advogado que ele contrata. Certo? Bom, a outra informação que a gente precisa ter em relação ao habeas data diz respeito ao que pode ser impetrado. Quem é que pode ser impetrado em habeas data? Nós já vimos que o habeas data pode ser tanto em banco de dados público como banco de dados privado. Então, em primeiro lugar, impetrado do habeas data seria a entidade governamental. Seria a entidade governamental que mantém banco de dados público. Primeira pessoa seria a entidade governamental que mantém banco de dados público. A outra pessoa que pode sofrer uma ordem de habeas data seria a pessoa pertencente à iniciativa privada, mas que mantém banco de dados de caráter público. E aí você já sabe o que é um banco de dados de caráter público, que a gente já falou no começo da aula. Certo? Então, o habeas data pode ser utilizado tanto contra o Estado, mas também contra particulares. Você tem essa possibilidade de manejar habeas data com particulares. E eu vou dizer um negócio para vocês: a maioria dos habeas data é contra o particular. Muito embora hoje você sabe que a gente está vivendo um momento de revisitação do período da ditadura militar. Muita gente está entrando com habeas data para ter acesso àquelas informações guardadas no período da ditadura militar. Então hoje tem muito habeas data nesse sentido. Muito habeas data. Mas o normal é habeas data contra entidade privada. Pessoa pertencente à iniciativa privada. Certo? Posso pagar aqui? Bom, eu só vou iniciar a mandada de segurança, não vou terminar, vou só botar vocês no mesmo nível da outra sala. E aí eu estiver. Como é que é, professor? Botar vocês no mesmo nível da outra sala. Parei. Nível real.
de aula aqui, né? Deixa eu pegar esse caminho. Mas não dou não, mas Por fim, botar aqui mandado de segurança. O mandado de segurança não precisa nem dizer para vocês, cai muito em prova, porque é um remédio bem importante, né, do ponto de vista constitucional. Bom, e o mandado de segurança, ele tem base constitucional em 2 incisos do artigo 5º, ó. Ele vai ter base constitucional em 2 incisos do artigo 5º. É o artigo 5º, inciso 69, que trata do mandado de segurança do ponto de vista geral, e o artigo 5º, inciso 70, que trata do mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo foi inovação da Constituição de 88. Nós não tínhamos essa figura na Constituição anterior. A Constituição de 88 trouxe para a gente o habeas data, mas trouxe também o mandado de segurança coletivo. Foram as 2 inovações trazidas pelo texto de 88, certo? Bom, como remédio constitucional, o mandado de segurança ele protege o direito fundamental. Então, o mandado de segurança ele possui o chamado direito tutelado. E o que acontece com o mandado de segurança? O direito tutelado pelo mandado de segurança é bem manjadinho em prova. Qual é o direito tutelado pelo mandado de segurança? Ó, é o direito líquido e certo. Aí vem a desgraçada da prova. Todo e qualquer direito líquido e certo pode ser protegido pelo mandado de segurança. Verdadeiro ou falso? Falso. Que a Constituição diz que o mandado de segurança só protegerá direito líquido e certo se esse direito líquido e certo não for tutelado nem pelo habeas corpus, nem pelo habeas data. Isso é a Constituição que fala. O mandado de segurança só protege o direito líquido e certo quando esse direito líquido e certo não é tutelado nem pelo habeas corpus, nem pelo habeas data. Então, liberdade de ir e vir é direito líquido e certo? É. Qual o remédio que você vai utilizar para tutelar a liberdade de ir e vir? Habeas corpus. Direito de acesso à informação constante em banco de dados é direito líquido e certo? É. Qual o remédio constitucional que você vai utilizar nesse caso? O habeas corpus. Portanto, gente, o mandado de segurança possui caráter subsidiário. Portanto, o mandado de segurança tem caráter subsidiário. Ele só é utilizado quando não cabe nem o habeas corpus, nem o habeas data. Por exemplo, uma faculdade particular nega ao aluno o histórico escolar, contendo as suas notas. O histórico escolar contendo as notas, essa informação está dentro de um banco de dados? Está. Esse banco de dados é público ou privado? Privado. Privado. Tem caráter público ou não tem caráter público? Não tem caráter público. Você vai ajuizar habeas data ou mandado de segurança? Mandado de segurança. No caso, eu não vou ajuizar nada. Você pode ajuizar. Que acontece às vezes, né? E aí vai ser mandado de segurança e não habeas data. Bom, aí vem a velha pergunta, né? Tudo bem, o mandado de segurança protege direito líquido e certo. E o que é isso? O que significa direito líquido e certo? Rapaz, aí você pega o livro de Ari Lopes Meireles, né, que é o livro mais clássico sobre o mandado de segurança. Ele dá uma conceituação que é linda. Direito líquido e certo é aquele líquido quanto à sua extensão e certo quanto à sua existência. Olha que negócio bonito. Não falou nada, né? Não falou nada. Mas é bonito. É bonito, falar que é bonito né? Agora que não significa nada. Bom, é tão profundo. É tão profundo que a gente nem sabe o que ele está falando, né? Bom, o que é o direito líquido e certo?
português, né? O que é o direito líquido e certo trazendo para o português? Direito líquido e certo é aquele que é demonstrável por documentos. Demonstrável por documentos. Então, direito líquido e certo, gente, é aquele tão evidente que você consegue provar para o juiz apenas com a apresentação de documentos. No caso, você pega a sua comprovante de matrícula e apresenta. E vai para lá. Eu quero, mas Quero. Bom, o que significa isso? No mandado de segurança, só cabe a produção da prova documental. Cabe testemunha em procedimento de mandado de segurança? Não. Cabe oitiva da autoridade coatora? Não. Cabe perícia? Não. Cabe nada. A única coisa, matéria de direito, a única coisa que cabe é prova documental. Por isso que a gente fala, no mandado de segurança, a prova é pré-constituída. Porque ela já vem na petição inicial. A prova é pré-constituída, porque ela já vem na petição inicial. Eu estava brincando com os meninos aqui, mas é brincadeira séria, né? Eu trabalhava num escritório que tinha muita causa tributária. A gente usa muito de mandado de segurança em matéria tributária. A gente levava a prova do pagamento dos tributos em caminhonete, aquelas caixas enormes, e descia carregando nas costas. Porque o único momento que eu tenho para provar que meu direito é líquido e certo é aqui, ó. Se eu não comprovar meu direito na petição inicial, o juiz nem olha. O juiz nem olha. O estagiário sofre, velho. Você não tem brincadeira? o cara é só nas caixas. A prova é pré-constituída. Não é fácil, não. Bom, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Em mandado de segurança, não cabe dilação probatória. Ou seja, não tem aquela fase instrutória na ação de mandado de segurança. A prova já está na petição inicial. O direito é tão evidente que a prova tem que estar na petição inicial. Se não tiver, meu amigo, tchau. O juiz vai remeter você a vias ordinárias. Vai para os infernos, mas aqui não é mandado de segurança. Você vai para outra ação que você pode propor, mas não é mandado de segurança. Certo? Bom, mas aí tem um problema sério, né? Na maioria das vezes, a prova do meu direito não está na minha mão. Na maioria das vezes, a prova do meu direito está na mão de quem? Do Estado, que é a autoridade coatora. E aí? Eu não tenho prova nenhuma, né? Eu não tenho prova nenhuma, mas eu sei que as provas existem. Mas as provas estão na mão da autoridade coatora. Então eu não posso propor mandado de segurança? Posso. Não. Posso propor diretamente um mandado de segurança. E a lei me permite fazer um pedido de requisição judicial de documentos que estejam com a autoridade coatora. Que estejam com a autoridade coatora. Então eu falo, ó juiz, meu direito é líquido e certo. Ele é demonstrado por documentos, mas todos os documentos estão na mão da autoridade coatora. Portanto, requeiro que o senhor requisite essa documentação diretamente da autoridade coatora. Então você vê que mesmo quando eu não tenho documentos, o mandado de segurança só vai ser julgado procedente se esses documentos forem julgados ao processo. Sim. Tá. A gente praticou documentação probatória por uma notificação fiscal. O auditor pediu a apresentação de seguinte documentos que comprovasse aquela documentação, inclusive o recolhimento. Sim. Depois que eu tive na mão, antes de ele devolver para uma série de tributos que a ficha dele estava me atrás. Sim. Mas no nosso complemento, inclusive no lançamento da caixa, constava E os livros estavam com ele. e os livros já foram com ele. É o caso. Como é o caso para a gente ter esse requerimento, a gente só fez um requerimento para ele, para ele devolver o nosso livro. Quando ele devolveu o que a gente achou, a gente apresentou no livro administrativo igual. Resolveu o
documento. Mas se ele não tivesse devolvido, você se lascou. Aí tinha que entrar com o mandado de segurança sem documento. Porque o documento comprobatório das suas alegações não estava na sua mão. Eles estavam junto com o juiz. Se bem que isso tinha um protocolo de entrega. Sim. E se não tivesse também, o risco do lado. Lascou. Aí sim, aí é um cuidado que o contador tem. Agora hoje tem um negócio muito complicado no mandado de segurança. Por quê? Né? Eu não uso mais mandado de segurança. Porque o mandado de segurança hoje, o juiz sempre tem uma brechinha para dizer que não é direito líquido de certo e está faltando uma documentação. Sempre tem uma brechinha. E outra coisa, hoje, processo não é mais físico, né? Porque quando era físico, eu tirava a cópia de tudo e juntava nos autos. Hoje o processo é tudo digital. Pense o trabalho que dá para você, eventualmente, ter que escanear esses livros e anexar no processo. É difícil, não é fácil não. Se bem que hoje a maioria das declarações fiscais já estão eletrônicas já, né? Então facilita. Você faz apenas a importação de dados, né? Importação. Mas livro hoje é digital não, né? Existe algumas empresas que são obrigadas à escrituração fiscal. Pronto, tudo bem. Tudo bem. É a questão do SPED, né? Do SPED. Na verdade, a EFD e o SPED é só um sistema. O sistema que envia, né? Sistema de protocolo, não sei o que lá, eletrônico de documentos. Mas hoje tudo bem. Mas se você pegar uma empresa de 20 anos atrás, tem livro de 2000, 2005, 2006 que não está ainda na eletrônico. Né? Pensa aí, você tem que escanear tudo ali. Lá a gente tem aquele de mão. Qual? Lá tem um manualzinho. Mas livro, ele escaneia livro também? Sim, depois construiu. Complica mais. Então é isso, né? O mandado de segurança tem que ter o direito líquido e certo. E para terminar, para igualar as O duas. mandado de segurança é exigido também no esgotamento. Não. Sobe as datas. Certo? Bom, o mandado de segurança, ele também tem as suas espécies, igual tem no... sim, deixa eu falar antes de uma coisa aqui que eu esqueci, o mandado de segurança não é gratuito, viu, gente? Você pega a agenda de prova, gratuitos são o habeas corpus e o habeas data. O mandado de segurança não é gratuito. Então na prova geralmente eu boto, né, que habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Os três são gratuitos. O cara vai, com certeza. Isso, lascou. O meu mandado de segurança não é gratuito. Verdade, é o curso. Coloca na prova. Vai botar três, Bom, e para terminar, as espécies. Então passa mais outra sala. Olha, professor. Você falou que eles são na frente, né? Mas eu. Tá, né? Agora a gente já passaram na frente. Segunda-feira, eu tô lá daqui. Hein? Até hoje eles. Mas Eu vou botar na praça, eu na hora que o jogo vai dar uma rodada aí. Tá meio atrasado. Perdeu. Bom, as espécies, nós temos só duas. Nós temos a primeira espécie de mandado de segurança, que é o mandado de segurança preventivo. O mandado de segurança preventivo é em situação de ameaça de lesão a direito líquido e certo. Então vejam, a lesão ainda não aconteceu, mas está em vias de ocorrer. Eu preciso esperar a lesão para entrar com o mandado de segurança? Não. Eu vou logo no mandado de segurança preventivo e evito a lesão. Antes dela nascer, existe apenas uma ameaça. Mas o que a gente mais utiliza, gente, não é o preventivo não, a gente utiliza mais o repressivo. Mandado de segurança repressivo é aquele onde já ocorreu a lesão efetiva ao direito líquido e certo. Certo? Tá bom, né? Até segunda. Fé em Deus. No outro sábado não tem aula por causa do Enem.